Olá, vamos então à nossa segunda aula do curso EJA, nossa etapa número 1, nossa matemática básica, então, do nível 1. Vamos para a nossa apresentação. Vamos localizar aqui. Aula. Muito bem. Então, a nossa segunda aula da etapa 1 vai tratar de alguns conteúdos como formas geométricas, representação de caminhos, operações com números naturais e números fracionários. Primeiro, então, formas geométricas. Novamente, lembro que sempre estarão presentes os objetivos e habilidades da BNCC para cada um dos conteúdos. Dentro das formas geométricas, nós podemos trabalhar com a geometria plana. Geometria plana, então, ela envolve figuras chamadas de figuras planas, ou seja, elas podem ser desenhadas no nosso caderno no mais simples, digamos assim. O que envolvem? Envolvem lados de figuras. Então, quais seriam essas figuras simples, então, dentro da geometria plana? Então, nós temos o triângulo, formado por 3 lados, quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio, formado por 4 lados, 4 linhas, e o círculo, e também podemos trabalhar com o oval. O que cada uma dessas figuras nos traz? Cada uma delas, nós podemos trabalhar as medidas, os lados, os ângulos, as diagonais, área e perímetro. Então, como são figuras planas, elas só têm uma dimensão, eu não posso, por exemplo, trabalhar volume delas, mas eu posso trabalhar quantos lados cada figura tem. Então, para cada uma eu descrevi aqui. Então, por exemplo, o quadrado. São 4 lados, todos de mesma medida. Há 4 ângulos internos, todos de mesma medida, 90 graus cada. Eu posso traçar diagonais, que são linhas internas que unem um canto ao outro oposto. Também elas têm a mesma medida. E a fórmula para achar a área do quadrado é lado vezes lado. Então, não importa qual dos lados eu pegue, porque todos serão iguais, e eu multiplico 2 deles, lado vezes lado, encontrarei a área. O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados, como se eu fosse cercar este terreno. Então, eu preciso de 4 lados de mesma medida para achar o perímetro. Então, eu posso fazer o perímetro calculando 4 vezes a medida de um dos lados. Ou, como vimos na aula 1, 4 vezes o lado é a mesma coisa que lado, mais lado, mais lado, mais lado. Eu posso usar a soma ou eu posso usar a multiplicação para facilitar. O retângulo é parecido. Eu também tenho 4 lados, porém eles não são todos iguais. Eu tenho 2 medidas de um tamanho e 2 medidas de outro tamanho. Essas medidas elas podem ser chamadas de base e de altura. Então é comum no retângulo falarmos de base e de altura. Os ângulos internos, eles são todos iguais e também medem 90 graus, como do quadrado. As diagonais, que seria uma linha que une um canto ao outro oposto, também são 2 medidas iguais. As 2 diagonais do retângulo são iguais. Então, aqui a fórmula para acharmos a área é base vezes altura, e o perímetro, eu vou somar todos os lados. 2 lados medem igual a base e 2 lados medem igual a altura. Então, eu vou somar esses lados e multiplicar por 2, porque eu vou ter 2 medidas cada. O triângulo, então, ele é formado por 3 lados, ele possui 3 ângulos internos e a soma desses ângulos internos dá 180. Então, cada um dos lados deverá ser 60, porque 60 mais 60 mais 60, 180. A área eu encontro fazendo base vezes altura dividido por 2. É como se eu dissesse que o triângulo, ele é meio retângulo. Como o retângulo é base vezes altura, o triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. E o perímetro é só somar os lados. Como eles são os 3 iguais, eu posso dizer que o perímetro é 3 vezes a medida de um lado. Depois nós temos o losango, que é uma figura plana parecida com o quadrado. O que ele difere do quadrado é que as diagonais não são iguais. Por mais que no desenho engane, eu tenho uma diagonal maior e uma diagonal menor. Mas os ângulos todos continuam valendo 90 graus, que eu posso
aumentar, espichando aqui, eu vou ter 2 maiores do que 90 e 2 menores do que 90. Nesse quadrado não está convencendo muito, mas nós vamos ver durante os exercícios um losango que consegue convencer vocês melhor. Que se eu tiver 4 ângulos de 90 graus e eu espichar ele, esses ângulos aqui vão diminuir de 90 graus, enquanto que os outros 2 vão aumentar. Então, eu escrevi aqui, os ângulos internos somados medem 360, sendo que 2 deles vão ser maiores que 90 e 2 menores. Para encontrar a área, então, como eu mencionei antes, as diagonais são diferentes. Então, eu tenho uma diagonal maior e uma menor. Eu vou localizar a área dessa figura fazendo a diagonal menor vezes a diagonal maior dividida por 2. E o perímetro é a soma dos 4 lados, então, 4 vezes 0. Nós temos, então, agora um paralelogramo, que ele também não deixa de ser um quadrado com ângulos de 90 graus espichado, só que daí eu vou ter os lados um pouco diferentes agora, que vai ser novamente base vezes altura. Este lado aqui inclinado não é altura, a altura sempre tem que ser uma linha vertical formando, perpendicular, formando 90 graus com o chão. Então, eu tenho que utilizar uma fórmula chamada Teorema de Pitágoras para localizar a altura quando ela não é dada. E o perímetro é a soma de todos os lados, então. O trapézio, que ela é uma figura parecendo uma saia, ou às vezes é um trapézio sapato, quando eu tenho um dos lados reto e não isósceles como aqui, tá? São várias figuras parecidas. A fórmula para achar a área, então, a gente utiliza base maior, que é essa linha de cima, neste desenho, mais a base menor, que é a linha de baixo. Somo as duas bases, multiplico pela altura da figura e divido por 2. E o perímetro é a soma de todos os lados. Depois, nós temos mais 2 figuras. Dentro das figuras planas, então, a mais utilizada é o círculo. O oval é uma figura que nós vamos estudar mais adiante, quando nós trabalharmos com elipses, com outras figuras. Então, não vou entrar em detalhes agora, mas o círculo sim. Então, o círculo, a soma dos ângulos internos é 360, e eu consigo calcular a sua área utilizando a fórmula π vezes 0 ao quadrado. Π, o valor dele é 3,14, aqui eu não cito, mas adiante eu vou falar disso. E R é a representação do raio. Raio ao quadrado, que quer dizer R vezes R. O raio nada mais é do que a medida do centro dessa circunferência até qualquer um dos pontos do contorno dela. O perímetro seria o contorno dela. Eu quero saber quanto que mede ao redor. É como se eu cortasse em uma desses lugares o ponto e eu abrisse. Isso aqui formaria uma linha. Essa linha, então, ela tem um comprimento, que eu calculo fazendo 2 vezes π vezes R. Eu faço uma comparação entre as fórmulas da área e do comprimento da seguinte fórmula. Olhem para a fórmula da área. Ela é π vezes R ao quadrado. Se eu tirar o 2 aqui de cima e passar ele aqui para frente, ele desce, digamos assim, dessa minha fórmula. Eu não vou ficar com 2πr, então vejam que as fórmulas são bem semelhantes. A explicação disso é porque a gente fazendo a derivada da função da área, a gente encontra o comprimento. Então, é um conteúdo mais avançado de faculdade, que são as derivadas integrais. Então, a partir do momento que eu faço uma derivada da fórmula da área, eu encontro o comprimento. Falei em raio. O raio também pode aparecer na palavra diâmetro. O diâmetro é a medida de um ponto até o outro extremo. Então, às vezes, o exercício me dá o diâmetro, eu preciso dividir por 2 para achar o raio. Raio é a metade do diâmetro. Também dentro da geometria espacial, algumas figuras que talvez não sejam tão fáceis da gente desenhar no caderno. São sólidos em revolução, digamos assim. São sólidos geométricos que eles ganham uma outra dimensão. Eles são figuras 3D. Por exemplo, eu sei trabalhar com o círculo. Se eu espichar esse círculo para cima, eu vou formar um cone, eu posso formar um cilindro, eu posso formar uma esfera, por exemplo. Então, a partir de uma base, eu formo outras figuras chamadas figuras espaciais. Então, aqui eu tenho exemplo de alguns sólidos, que são corpos redondos, e alguns poliedros, que são formados por outras figuras da geometria plana, do quadrado, do hexágono, do triângulo, por exemplo. Então, eu cito o cubo, o prisma e a pirâmide. As fórmulas mais detalhadas, elas vão se encontrar na próxima página.
Então, eu aconselho que vocês imprimam essas fórmulas ou copiem elas, porque na hora de resolver os exercícios ajuda muito. Então, aqui está uma tabela com fórmulas desde a geometria plana de figuras planas, quadrado, retângulo, triângulos, losangos, trapézio, até figuras espaciais, cilindros, cones e assim por diante, esfera, que serão utilizados também em outras aulas. Nosso próximo assunto, representação de caminhos e probabilidade. Então, o que é a probabilidade? Ela é um ramo da matemática em que as chances, ela estuda as chances de ocorrer experimentos, tá? Ela calcula essas chances. Então, é através da probabilidade que a gente pode, por exemplo, descobrir a chance de cair cara ou coroa no lançamento de uma moeda, tá? Ou até mesmo chance de erros em pesquisas. Então, eu cito aqui. Probabilidades são calculadas dividindo seu número de resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis, ou seja, probabilidade, P, é o número do que eu quero que aconteça sobre o número total da situação. Por exemplo, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair o número 1? Então, eu vou pensar, o que eu quero? Eu quero o número 1. Quantos números 1s eu tenho num dado? Um só. Então, eu vou colocar o 1 na parte de cima da fração. E o total, quantos números eu tenho num dado? Um dado tem 6 números, então embaixo vai 6. Então, a probabilidade de sair o número 1 jogando um dado é 1 de 6. Um outro exemplo que eu vou citar, no lançamento de dado ainda, eu quero que caia um número par. Então, qual a probabilidade de obtermos um número par no lançamento de um dado? Então, quais são os números de um dado pares? Eu tenho 2, o 4 e o 6. Então, eu tenho 3 números pares. Então, eu vou colocar o 3 na parte de cima da minha fração. E o meu dado continua tendo 6 números. 3 dividido por 6, se eu simplificar dividindo por 3 os dois termos, eu vou encontrar um meio. Faz sentido, né? Porque num dado, a metade dos números são pares, a metade são ímpares. Então, a possibilidade é de 1/2. Também a gente pode utilizar a probabilidade para representar caminhos, como a gente chama de árvore das possibilidades. Então, eu posso representar aqui coisas que podem acontecer. Vou trocar agora o meu objeto, não vai mais ser um dado, vai ser uma moeda. Quando eu jogo uma moeda, eu vou chamar de lançamento 1. O que pode acontecer? Pode cair cara ou pode cair coroa. Vou recolher essa moeda e vou jogar de novo. Vai continuar dando ou cara ou coroa, e assim sucessivamente. Então, eu posso representar cada lançamento de moeda que eu fizer por esta árvore de possibilidades. Então, olhem aqui a minha primeira opção. Eu posso jogar moeda e dar cara, depois pode dar cara ou coroa. Depois pode dar para cada situação cara ou coroa. Então, se eu jogar 3 vezes a moeda, o que pode acontecer? Dar 3 vezes cara, dar cara, cara, coroa, ou cara, coroa, cara, ou cara, coroa, coroa. Então, começando com cara, eu tenho todas essas opções aqui. Mas pode ser que eu jogue a moeda e dê coroa. Bom, depois de coroa, pode dar cara e cara, pode dar cara e coroa, pode dar coroa, cara, ou coroa, coroa, coroa. Então, eu posso representar isso por uma árvore das possibilidades. Outro jeito de fazer isso é representando por letras, que nem eu coloquei aqui. Quantos caminhos diferentes podemos encontrar? Eu vou chamar, por exemplo, cara de C e coroa de K. Então, pode dar cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, coroa, ou coroa, cara, cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, coroa, coroa, coroa. Então, eu posso representar por uma árvore das possibilidades ou apenas por símbolos, por letras. Resumindo, a minha pergunta é, ao lançar uma moeda 3 vezes, quais as possibilidades que podem ocorrer? Essas aí. E se eu quiser que ela caia sempre do mesmo lado? Então, se eu olhar nesses exemplos que eu coloquei, quantos lugares aparece a mesma coisa? Ou seja, tudo cara ou tudo coroa? Se eu olhar aqui pela árvore, eu vejo que tem um que é todo igual, aqui em cima que é tudo cara, e aqui embaixo um que é todo igual, que é coroa. Então, eu percebi pela árvore que são só 2 opções. De quantas ao todo?
de 8, porque eu tenho 4 situações aqui, 4 aqui. Olhando para cá, eu tenho 1, 2 iguais, e ao todo são 8. Então, eu represento 2 de 8. 2, que é o que eu quero todas as, que a moeda tenha caído sempre no mesmo lado, então, ou sempre cara ou sempre coroa, e ao todo eu posso ter 8 situações diferentes. Simplificando, dividindo tudo por 2, eu vou encontrar 1/4. Onde mais nós podemos usar probabilidade? Tentando descobrir um casal que quer ter filhos, a probabilidade de ter filhos, um de cada sexo. Ou seja, eu quero que tendo 2 filhos, eu quero ter um casal de filhos. Então, eu quero que tenha um menino e uma menina, não importa qual vem antes e qual venha depois. Então, se eu pensar aqui na árvore das representações, ou escrevendo passo a passo. Então, meu primeiro filho pode ser menino, eu coloquei por masculino, o segundo masculino. Pode ser o primeiro masculino, o segundo feminino. Ou pode ser o primeiro feminino e o segundo masculino, por último, feminino, feminino. Então, eu tenho 4 opções diferentes. Mas, se eu quiser ter um de cada sexo, eu só tenho 1, 2 opções. 2 de 4, que é 1/2. Próximo assunto, operações com números naturais. Na verdade, essas operações com números naturais são as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, que a gente já estudou lá na aula 1. Então, dentro desses exercícios, obrigatoriamente, nós vamos estar resgatando esses conteúdos. Mas eu não vou ficar explicando todos eles de novo, porque nós já vimos isso na nossa primeira aula. Então, nós vamos direto para o item 10, que é números fracionários. Então, números fracionários são definidos como aqueles que representam uma ou mais partes de um todo. Isto é, ao dividir um objeto em um determinado número de partes, cada conjunto dessas partes é um número fracionário. Os números fracionários são representados por 2 números inteiros, termos de fração, separados por um traço horizontal, que é o traço da fração. O número de cima é chamado de numerador, ele pode ser qualquer número inteiro, e o número de baixo, o denominador, ele pode ser qualquer número, desde que ele não seja 0, tá? As pizzas grandes, por exemplo, geralmente estão divididas em 8 ou 10 partes. Cada pedaço representa uma de 10 partes da pizza. Portanto, 1 de 10 é um número fracionário. Se for necessário considerar metade de uma pizza, o número fracionário que a representa é 5 de 10. Uma parte de 10 da pizza é representada por uma fração da seguinte forma, 1 sobre 10. E a metade da pizza, 5 sobre 10, representada dessa forma. Assim como nós já estudamos aqui, né? Na probabilidade, nós já estamos usando frações, então, que são números fracionários 1 sobre 2, 4 sobre 8 e assim por diante. O número que fica na parte de cima da fração é chamado numerador e o que fica na parte de baixo, denominador. Lembrem-se desses nomes. Quais são as operações, então, que a gente pode fazer envolvendo frações, números fracionários? Nós podemos somar, diminuir, multiplicar, dividir. Então, dentro da soma e da subtração, nós temos que utilizar algumas regras, algumas fórmulas. Então, quando o número do denominador, a parte de baixo, é igual, o nosso cálculo fica mais fácil. Agora, se o número de baixo for diferente, eu tenho que utilizar um MMC, que é um próximo assunto que nós vamos ver mais adiante. Então, no caso aqui, eu faço uma representação. 17 sobre 20, menos 4 sobre 20, mais 2 sobre 20. Como todos os denominadores são iguais, eu posso considerar o 20 como denominador. E aí eu apenas junto os números de cima. 17 menos 4 mais 2. Juntando eles, eu vou ter a resposta 15 sobre 20, que pode ser simplificada ou não. Então, aqui eu falo do MMC, que é um assunto para quando os denominadores não forem iguais. Por exemplo, aqui, eu quero 5 sobre 2 mais 5 sobre 10. Os denominadores não são iguais. Então, eu uso o artifício do MMC. O que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar um número múltiplo comum aos dois, que é o 10, em que eu consiga dividir ele por todos esses números aqui de baixo. Então, o 10 eu consigo dividir por 2? Consigo. 10 dividido por 2 dá 5. Aí eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 5 vezes 5, 25. Está aqui a resposta, 25 sobre 10. Agora, para o segundo termo. 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 5, 5. Então, a minha nova fração agora ficou 25 sobre 10
e 5 sobre 10. Como agora os denominadores são iguais, eu posso juntar eles numa vez só, que é 10, mantém eles, e eu somo a parte de cima, 25 mais 5, 30. Então, minha resposta, 30 sobre 10, que também pode ser simplificada. Além de soma e subtração, nós temos mais duas operações para encerrar, que são multiplicação e divisão. A multiplicação de fração é bem simples. A gente multiplica o número de cima pelo número de cima e o número de baixo pelo número de baixo. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 5, 2 vezes 10 aqui embaixo. Ó, aqui tem um erro, estou vendo agora na hora de explicação. 2 vezes 10, aqui é 20. Ou aqui deveria ser considerado 10, então, para 10 vezes 10 ser 100. Então, aqui há uma conta errada, só me dei conta agora. Então, corrigindo, 5 vezes 5, 25, e 2 vezes 10, 20. 25 sobre 20 é a resposta correta aqui. Divisão de frações, então. A divisão de frações, ela exige que a gente saiba a multiplicação, porque para dividir duas frações, eu uso uma regra que eu mantenho a primeira vezes o inverso da segunda. Então, vejam aqui, 5 sobre 2, dividido por 5 sobre 10, eu copio a primeira, que é 5 sobre 2, e eu inverto a segunda. A segunda é 5 sobre 10, invertendo 10 sobre 5. Agora ficou uma multiplicação no meio delas. Então, de divisão virou multiplicação. E aí eu uso o processo que eu recém expliquei. Multiplico o de cima pelo de cima, que é numerador vezes numerador. 5 vezes 10, 50. E de baixo vezes de baixo. 2 vezes 5, 10. 50 sobre 10, que pode ser simplificado. Então, deste conteúdo era isso. Sugiro que vocês acessem os exercícios da aula 2. Eles consideram 13 horas aulas à distância sobre esses conteúdos, que são formas geométricas, representação de caminhos, operações com números naturais, que a gente já realizou lá na aula 1, e números fracionários. Coloquei uns exercícios bem diferenciados, tá? Por exemplo, aqui a gente tem uma espécie de cruzadinha, nós temos algumas figuras planificadas para vocês localizarem, escreverem, alguns cálculos de áreas, de perímetros, de figuras que foram estudadas, problemas, algumas figuras que vocês vão citar no dia a dia, o desafio do Tangram, que ele é bem interessante, se possível faremos isso numa aula presencial, sugiro que vocês tentem montar com o Tangram algumas dessas imagens, tá? Para descontrair um pouquinho, aí eu volto e falo um pouco de geometria novamente, algumas figuras que nas aulas presenciais podem ser estudadas melhor. Probabilidades, números fracionários com as suas operações e alguns exercícios para pintura para localizar a quantidade das frações citadas. Então, realizem com muita atenção. Qualquer dúvida, meu e-mail está em todas as páginas para vocês me procurarem, contatem em caso de dúvidas. Então, desta parte era isso que eu tinha para a aula número 2 e nos veremos na próxima aula. Tchau, tchau.